Continuando a exposição rápida, tá? Dos significados das várias cartas, vamos para a carta da cegonha, tá? O principal significado da carta da cegonha são novidades. Vamos ver algumas interpretações. Novidades, mudanças, surpresas, viagens, gravidez, fofocas. A cegonha, ela é um pássaro que voa, tá? Tem decks em que a cegonha aparece voando para o alto, né? Então isso indicaria mudanças numa direção de ascensão, de progresso. É uma carta positiva, portanto. Um dos significados negativos pode ser a questão da fofoca. E ela é uma carta que pode indicar gravidez. Em alguns decks isso é enfatizado. Ok? Agora temos aqui a carta do cão, ou a carta do cachorro. Né? O principal significado da carta do cão ou do cachorro é a questão da amizade, tá? Da fidelidade, da amizade é o principal significado dessa carta. Embora eu tenha que dizer para vocês que ela é um 10 de copas, tá? Observem que ela é, né, um 10 de copas. E pela questão do naipe, eu já vi essa carta indicar também relacionamentos amorosos, tá? Parcerias amorosas. Então, ela pode indicar romance, sim. Tem gente que se prende ao significado de que a carta do cachorro é amizade e fidelidade, só isso. Não, ela é um 10 de copas. Às vezes ela pode indicar um relacionamento amoroso. Se é amizade ou amor, vai depender também do significado das outras cartas que tiverem junto com a carta do cão. Mas vamos às interpretações clássicas que aparecem nos manuais. Então eu vou ler aqui. Amigo, companheiro, fidelidade, lealdade, parceiros, colegas, atitude de proteção, cumplicidade, aliado que podemos confiar. No amor representa fidelidade e forte elo. E muitas vezes ela pode representar, sim, um vínculo que é mais do que amizade. Uma carta muito positiva. Vamos ver agora a próxima carta, que é a carta da torre. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Carta da torre. É um 6 de espadas. Então vamos ver algumas interpretações aqui. Isolamento, proteção, inclusive espiritual, autorreflexão. É uma carta de tempo longo, tá? A resposta dela é uma resposta demorada. Ela também simboliza calma, sabedoria, longevidade, isolamento, equilíbrio, estrutura, eu interior. Pessoa que conta apenas consigo mesma. A maioria dos cartomantes interpretam essa carta na questão do isolamento. Mas eu gosto muito de interpretar essa carta como espiritualidade, tá? A torre, ela é alta, ela alcança as alturas. Daí o seu significado ligado à questão da espiritualidade. Ela representa estrutura, né? Ela é sólida, ela é forte, ela representa proteção. Normalmente eu interpreto a carta da torre como uma carta positiva. Próxima carta é a carta jardim. Ou em alguns decks, jardins, tá? É uma carta muito positiva. Vamos lá para os significados, alguns significados. Boa companhia, tranquilidade e bom agouro. Projetos, realizações, lazer, passeios, férias, pequenas viagens. Boa para amor e parcerias. Trabalho com agriculturas, esportes, lazer, harmonia e beleza no caminho. Vamos pensar que num jardim nós encontramos pessoas e podemos descansar. Nós podemos ter bons momentos no jardim, tá? Então, ela é uma carta que remete muito a uma questão de reunião de pessoas. As pessoas se encontram no jardim.
Em alguns decks aparece até as pessoas no jardim, tá? Ela é uma carta romântica, embora seja do naipe de espadas, ela é uma carta romântica, a carta dos jardins, tá? Ela costuma trazer bons resultados quando aparece em perguntas românticas. Então, atividades que trazem lazer, descanso, reuniões, bons encontros entre as pessoas. Ela costuma ser uma carta realmente positiva. Próxima carta, a carta da montanha, né? A carta da montanha, ela é muito interessante. A carta da montanha aparece também, por exemplo, no jogo do I Ching, tá? Aqui no baralho cigano, alguns consideram essa carta, fazem uma leitura da carta como negativa, até porque ela também é do naipe de paus. Então algumas pessoas entendem a carta da montanha como obstáculos, né? Difíceis de serem superados, difíceis de serem escalados, os obstáculos da montanha. Mas eu gosto também de ver o lado positivo dessa carta, né? E aí nesse sentido, o lado positivo dessa carta aparece também no jogo do I Ching, no oráculo chinês, que é a interpretação da meditação, da quietude e também da espiritualidade. Tanto a montanha quanto a carta da torre que a gente viu alcançam o alto, tá? Sempre que você tem uma carta que remete para o alto, né, o pico da torre ou o pico da montanha, o alto da montanha, isso remete ao significado de espiritualidade. A carta da montanha também pode indicar solidez, estabilidade. Eu vou ler aqui alguns significados para vocês. Segurança, solidez, firmeza, estabilidade, perene. Justiça, tá? A carta da montanha é uma das cartas indicadoras de questões de justiças, então envolve questões de contratos, processos legais, ela é uma carta temática para esse tipo de assunto. Então ela simboliza advogados, procuradores, magistrados. Desafios, mas com possibilidade de sucesso, desde que você aceite trabalhar bastante para escalar a montanha, tá? É uma conquista lenta, que demora muito tempo. Ela é uma carta lenta. Qualquer pergunta de tempo aonde aparece a montanha indica lentidão. Então se a pessoa pergunta, vou conseguir um namorado rápido e aparece a carta da montanha, a resposta é não. Pode até conseguir um namorado, mas vai demorar, tá? Não é rápido. Interpreto essa carta como simbolizando ajuda espiritual, inclusive através da meditação, da quietude, tá? De uma atitude de uma solidão, mas de uma solidão baseada na meditação, num trabalho introspectivo de evolução espiritual. Ok? Próxima carta é a carta Caminho, ou Caminhos. Alguns chamam de Caminho ou Caminhos. Aqui está a carta. Quando aparece essa carta, ela mostra dois caminhos que você vai ter que fazer uma escolha, né? A setinha para um lado, a seta para o outro. Vejam que o caminho é bifurcado, tá? Então você vai ter que fazer uma escolha. Em alguns decks, tem deck que aparece um caminho como uma linha reta, tá? E aí, quando aparece uma única linha reta em alguns decks, a interpretação é de caminhos abertos. Mesmo aqui, mesmo que você tenha 2 ou 3 caminhos, aqui mostra 2 caminhos, mas na situação concreta pode ser 3, 4 caminhos que a pessoa vai ter que escolher. E os caminhos estão abertos. Eu interpreto essa carta normalmente como caminhos abertos, tá? A pessoa pode ficar na dúvida se vai para um caminho ou outro, mas os caminhos estão abertos. Eles não aparecem com obstáculos. Tá? Isso aqui é interessante de observar isso no deck. Vou ler aqui algumas interpretações. 2 caminhos, dúvidas, separação, divórcio. Os fatos já estão desencadeados. A carta é positiva em si, mas sua leitura depende das outras cartas. Tá? Aqui eu li para vocês algumas interpretações de manual. Mas o principal aqui é entender que ela é uma carta que
remete à necessidade de tomada de decisão. Ela é muito parecida com a carta dos enamorados no jogo de tarô, tá? Eu normalmente interpreto essa carta como positiva, porque normalmente eu vejo os caminhos abertos, a pessoa pode estar em dúvida. Mas seja numa escolha, seja na outra, o caminho está aberto. Isso interpretando a carta. Agora, dependendo do que sai nas laterais, nas outras cartas que aparecem junto com essa carta, aí você pode avaliar qual caminho é mais positivo, qual que é mais negativo, aí depende do tipo de tiragem que você está fazendo. Agora vamos ver uma das cartas mais negativas do baralho cigano, que é a carta dos ratos. Ela é muito negativa, ela é meio que equivalente à carta das nuvens, tá? Em negatividade. A interpretação mais conhecida da carta dos ratos é desgaste. E é desgaste mesmo. Tem gente que não gosta porque eu já vi cartomante falar que essa interpretação ela é muito clichê. Mas na verdade, quando a carta dos ratos aparece, ela indica desgaste mesmo. Ela indica problema, indica dificuldade, né? Ela atrapalha muito, ela é um não forte para a maioria das perguntas. Quando você tem o objetivo de atingir um objetivo, uma meta e aparece os ratos, a carta dos ratos atrapalha mesmo, ela é um não forte. Vou ler aqui algumas interpretações da carta dos ratos. Roubo, perda, energia negativa, culpa, assalto, grande perigo, tensões, doenças, traição, depressão, tristeza, vampirismo. Dependendo do tipo de leitura, ela é indicativa de espíritos negativos, obsessores, quiumbas. Ela é bem ruinzinha mesmo, viu? Carta de muito alerta. Então é isso. Uma carta tão negativa assim pode se manifestar de forma positiva? Raramente, tá? Dependendo do tipo de leitura, se for uma... Sei lá, vamos supor, você pediu um conselho para resolver um problema e apareceu ratos. Então, o lado positivo, sugestivo dessa carta, tem a ver com observação, com cuidado, com atenção, com esperteza. O rato, se a gente parar para pensar, o rato é um animal que tem muitos predadores. Então, ele é obrigado a ser esperto, observador, né? Ele tem que ser oportunista, estrategista até, né? Para conseguir aquilo que ele quer. Principalmente observador e esperto, atento. Tá? Então isso poderia ser o positivo da carta dos ratos. Mas geralmente ela é bem ruinzinha, bem negativa. Vamos para uma carta que eu considero muito positiva, que é a carta do coração. Tá? Vou ler aqui alguns significados dessa carta. Alegria, amor, felicidade, final feliz, emoções sinceras, amor incondicional, cupido, todas as formas de amor. A carta do coração, ela costuma representar satisfação emocional, alegria. Tá? É uma carta de paixão, de emoção, de afetividade, de sentimento. Raramente ela vai se tornar uma carta negativa. Tá? No negativo, ela pode indicar muita passionalidade, né? Emoções exageradas, a pessoa muito orientada pelas emoções, e isso acontece em algumas tiragens muito específicas quando ela é rodeada de cartas negativas. Isso a gente vai ver mais pra frente.